Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso possa continuar a trabalhar em nossos corações, nos fazendo crescer e superabundar nessa graça que vem pelo conhecimento de Cristo, pelo conhecimento da sua obra, por um conhecimento que vem através de um relacionamento pessoal e espiritual com Cristo e com Deus. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição, as perguntas 9 e 10. Nas perguntas de ontem, da quarta-feira, perguntas 7 e 8, nós aprendemos o seguinte. Paulo diz bem assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando cheguei à idade adulta, ele usa aqui o termo a ser homem, né? Quando eu cheguei à idade adulta, abandonei as coisas que eram de menino. Parece algo assim tão óbvio, né, o que Paulo está dizendo, mas ele está usando esse exemplo óbvio para mostrar que quando nós não conhecíamos a Deus e a Cristo, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, a vontade de Deus, a gente era como criança, não tinha discernimento para entender entre o certo e o errado e andava fazendo coisas que sem sabedoria, sem conhecimento. E aí essa é a fase do menino. Mas quando nós conhecemos a Cristo, começamos a conhecer a palavra de Deus, a sabedoria e o discernimento dele chegaram à nossa mente, e aí, pelos dons espirituais, né? Pelos dons espirituais, sobretudo aqui, não é essa experiência toda, né, que vem quando a gente começa a conhecer o amor em parte, não é? E tudo mais que da vontade de Deus. Então a gente atinge essa fase adulta, né? O adulto aqui é espiritual, a criança também é espiritual, no sentido de pouca experiência, dificuldade de entender, de compreender a vida, nesse contexto aqui, tá? E na segunda pergunta de ontem, nós lemos quando Paulo disse, olha, tudo isso sobre o amor, sobre os dons, sobre o dom maior que é o amor, não é? Hoje nós vemos isso, nós vemos no sentido de compreender a profundidade do amor como quem se olha no espelho, não vê com precisão, porque o espelho antigamente era um latão embaçado, não tinha como você ver como se vê no espelho de hoje, né? Que é uma perfeição o espelho de hoje. Ele diz que o espelho antigamente era obscuro, a visão, a imagem, né? Que se obtia de um pedaço de metal numa parede, né? Aí ele diz, por isso que a gente só conhece em parte. Mas quando esse amor vier na sua plenitude, aí nós conheceremos como eu sou conhecido de alguém, que alguém olha no meu rosto, não olha no espelho, olha diretamente no meu rosto e me descreve. Assim nós olharemos também na face do amor e compreenderemos ele na sua plenitude. E assim o apóstolo Paulo conclui, né? Nós concluímos a mensagem poderosa do capítulo 13, numa fala de esperança profunda, para nós vivermos nela, que um dia conheceremos o amor na sua plenitude. Hoje já é suficiente, nós conhecemos o amor em parte, né? Tem gente que, na verdade, nem conhece o amor ainda. Então, aqueles que conhecem a Cristo vai conhecer o amor em parte. E o amor em parte é um poder inigualável espiritual que é dado ao homem aqui na Terra. Portanto, indo aqui para a nona pergunta, diz assim, que orientação o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto? E qual dom ele recomenda que os irmãos de lá busquem? E por que ele dá essa recomendação? Ele diz assim, segui o amor
e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Veja bem que aqui Paulo, no texto anterior, no capítulo anterior que nós lemos essa semana, não lembro aqui o dia que nós lemos, por exemplo, né? Por exemplo, na terça-feira, na quinta pergunta, Paulo diz que o amor jamais acaba, né? Mas, havendo profecia, as profecias desaparecerão diante do amor, mostrando que o amor é muito maior, né? A grandeza do amor. Vimos também, deixa eu ver aqui, outro dia que a gente viu, né? Na segunda pergunta do domingo, ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar, se eu não tiver amor, né? Profetizar de toda ciência, se não tiver amor, não, nada serei, né? Foi o que nós vimos. Então veja que agora Paulo continua dizendo assim, ó, segui o amor. Olha que coisa linda, ele está dizendo, vocês não têm o amor todo ainda, então continue seguindo ele, buscando. Mas eu só tenho em parte. E a parte que Deus concede nesta vida é só 10%, e eu só tenho 1%. Continue buscando 2%. Quando chegar a 2%, continue buscando 3%. Quando chegar a 3%, continue buscando para chegar a 4%. E assim por diante. É nesse sentido que seguir o amor. Continue perseverando no amor, que você vai só crescendo nele. Aí Paulo vai dizer, ó, e procurai com zelo os dons espirituais. Ele vai citar vários dons espirituais, né? Nós vimos também na lição passada, na lição da semana passada, que Paulo citou os dons espirituais, né? Os dons do discernimento espiritual, mas Paulo exalta um aqui. E parece que essa recomendação é principalmente para nós hoje, do tempo do fim, né? Olha, busquem os dons espirituais. Ou seja, o dom de prestar socorro a alguém, de prestar socorro, é um dom que é útil na igreja? É. Um dom que a igreja, é dado a um homem, por exemplo, de organizar um retiro espiritual, organizar a programação, organizar a cozinha, organizar a alimentação, organizar as pessoas que estão chegando e tal. Isso é muito bonito, o dom da hospitalidade, o dom do socorro e tal. Mas ele está falando aqui de dons espirituais, o dom de curar, o dom de ensinar, o dom de discernir espíritos. Olha que coisa linda. Paulo diz, olha, procurem os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Por que Paulo diz isso? Ele diz porque as escrituras dizem que sem profecia a igreja se corrompe. A igreja de Corinto estava se corrompendo não só porque não tinha amor, porque eles não examinavam a profecia. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta desta lição. 1 Coríntios 14, 2 a 4, os versos que nós vamos ler para responder aqui a seguinte pergunta. O que Paulo explica sobre o falar em língua desconhecida? O falar língua desconhecida edifica a igreja? Qual a recomendação que Paulo dá para a igreja de Corinto? Uma cidade, parece que era um mundo globalizado de antigamente, entre aspas, né? Era uma dessas cidades, né? O mundo inteiro passava por lá, porque Corinto era uma cidade portuária, que pessoas de várias línguas, de várias nações passavam ali. E dentro desses barcos também iam cristãos, né? Então, na igreja cristã lá de Corinto, tinha-se pessoas de muitas nações, né? Imagina a quantidade de línguas que tinham num culto, né? É disso que nós vamos tratar agora. Aí Paulo diz assim, ó, porque o que fala em língua desconhecida ou em língua estrangeira, que é a palavra correta aqui,
A palavra língua aqui, meus amados, é a palavra grega para glossa. Glossa, no grego, quer dizer idioma. Não é uma língua desconhecida no sentido que o homem nunca viu, é de outro planeta, é de outro lugar, é de ordem espiritual. Não, o contexto aqui é muito claro. Ele está falando aqui de idiomas que é desconhecido para aquele que escuta naquele momento, aquele que não conviveu com aquela língua, aquela pessoa que não estudou aquela língua, ok? Porque o que fala em língua desconhecida ou língua estrangeira, ele não está falando aos homens, senão a Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui com isso? Por exemplo, Paulo não está falando aqui de uma língua que ninguém entende, só Deus entende. Qual o sentido de o homem pregar para Deus? Porque o contexto aqui de Paulo é pregação para edificar a igreja. Vamos ver se é isso que Paulo vai dizer no restante do texto. Então quer dizer que o homem que fala a Deus está ensinando a Deus? Deus precisa que o homem ensine a ele, nesse contexto aqui? Não. O que Paulo está dizendo? É que se você, por exemplo, é brasileiro, fala o português brasileiro, e você sabe falar a língua espanhola, por exemplo, que o espanhol é um pouco parecido com o brasileiro. Vamos colocar outra língua aqui. E você fala o inglês. E aí você começa a falar inglês na igreja de Corinto, e ninguém lá da igreja de Corinto é da Inglaterra. Ninguém. Lá só tem gregos, lá só tem judeus, lá só tem árabes, só tem essas 3 línguas, e as pessoas, cada um só fala as suas línguas ali. Né? Ou essas línguas entre si. Ninguém ali conhece o inglês. E essa pessoa começa a orar em inglês. Essa pessoa que está orando em inglês, ela está entendendo? Essa pessoa fala em inglês. Ela fala fluentemente o inglês. Quando ela começa a orar em inglês para Deus, ela está entendendo? Tá. Por isso que ela só fala a Deus. Ela está entendendo e Deus está entendendo. Agora, uma língua estranha, que até aquele que fala não sabe o que está dizendo, é algo estranho mesmo, né? Estranho no sentido de misterioso, obscuro, né? Indecifrável, irrevelável, né? Por aí. Então, o texto aqui, ele é claro, falando em idiomas, e o homem que está orando, ele fala somente a Deus. Por quê? Porque os que estão lá não vão entender. Ele diz aqui, ó, porque ninguém o entende. Olha como é claro o texto. E em espírito, a palavra espírito aqui não é o Espírito Santo, não. E em espírito, ou seja, espírito aqui é mente. E em espírito ou em inteligência pessoal, ele está falando mistério para aquelas pessoas que não entendem a língua inglesa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos ver se Paulo vai falar de alguma língua espiritual, misteriosa. Paulo não vai falar disso, vai falar o tempo todo de idiomas, né? Ele vai falar aqui, olha, eu falo mais língua do que vocês, eu prefiro falar 5 palavras que vocês compreendam, ou seja, no idioma de vocês. Veja que ele não está falando de algo obscuro, como alguns evangélicos da linha pentecostal têm ensinado equivocadamente. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas o que profetiza fala aos homens. Veja que a preocupação dele aqui qual é? Se fazer compreender o idioma correto. Quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua, em glossa, em outro idioma, no idioma desconhecido, edifica-se apenas a si mesmo. Olha o que eu acabei de dizer agora. O sujeito que ora em inglês, ele sabe inglês, está orando a Deus, ele está entendendo tudo. Ele está orando e está se edificando. Mas os outros estão só escutando ali um balbuciar, que é mistério para eles não estão entendendo nada. Né? O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, não queira você se exibir na igreja de Corinto. Eu vou falar inglês porque ninguém aqui fala inglês, e então, para que eu edifique só a mim mesmo, vou pregar aqui em inglês, eu mesmo estou entendendo e tal. Mas e os outros? Então, veja que Paulo, a preocupação aqui de Paulo não é criar uma doutrina que existe uma língua desconhecida como
as igrejas da linha pentecostal criaram. Não é esse o objetivo. O objetivo de Paulo é falar para a igreja de Corinto que ela tenha bom senso e que pregue palavras inteligíveis para que a igreja seja edificada, o que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Isso aqui é a grande preocupação do apóstolo Paulo. É por isso que Paulo disse para a igreja de Corinto: olha, vocês devem continuar buscando o amor. Não é porque está só empatado, mas é importante que vocês busquem a palavra profética. Ou seja, pela palavra profética, vocês estão ensinando a igreja de Corinto todas as promessas que Deus fez para que a fé das pessoas se alimentem dessa promessa e continue se fortalecendo na fé e não desista do caminho que Deus apontou para que vocês sigam neles fortes, né, e crescentes cada vez mais.